Fala galera, mais um videopílula aqui para vocês do nosso assunto do Meta 1, que é LINDB, nesse nosso primeiro dia de trilha BV, preparatório para os concursos de cartório, especialmente aí a primeira fase. E nesse videopílula eu queria tratar um pouquinho com vocês sobre o efeito repristinatório, não é repristinação, é repristinação. E nós vamos tratar sobre o efeito repristinatório indesejado. O que é esse efeito repristinatório indesejado? Ora, sabemos que o efeito repristinatório, diferentemente da repristinação, ele somente ocorrerá nas hipóteses, ou como regra, quando, no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, especialmente, inclusive na concessão de medida cautelar, declarando ou reconhecendo a inconstitucionalidade de uma lei, e aqui vamos pensar no controle abstrato pelo Supremo, existirá, em função de que a medida cautelar que reconhece a inconstitucionalidade reconhece uma inconstitucionalidade do ponto de vista de uma teoria de nulidades, ou seja, nulifica essa norma impugnada em sua origem, ela tem os seus efeitos retirados do ordenamento, e o efeito disso, ou a consequência desse reconhecimento, seja em medida cautelar, seja em sede de decisão definitiva, tem o efeito repristinatório de buscar a norma que outrora foi revogada por essa lei que está sendo impugnada e faz com que ela repristine, ou seja, traz essa regra de volta desde a origem, ou seja, desde quando ela foi efetivamente revogada, para que ela substitua, para que ela traga o plexo normativo, substituindo a lei que agora é considerada inconstitucional, ou que cautelarmente se considera inconstitucional, e faz essa repristinação em um retorno, em um voltar à vida, em uma ressurreição normativa decorrente de quê? De doutrina, de jurisprudência, não de expressa previsão legal. Que no controle concentrado, nós temos previsão aí na Lei 9868 de 99, artigo 11, parágrafo 2º. Concedida a medida cautelar pelo Supremo, que fará publicar parte dispositiva no prazo de 10 dias, devendo solicitar informações à autoridade que tiver emanado o ato. Parágrafo 2º. A concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior, caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Efeito repristinatório tácito. É por consequência do reconhecimento. Quando você ouvir ou ver efeito repristinatório tácito, olha, o que é isso? Tácito por quê? Porque não é expresso. Eu não preciso me preocupar em expressamente consignar isso, que vai retornar, porque é uma consequência. É um efeito repristinatório, que acontece tacitamente. Mas e se de repente ela for... Aí nós entramos em um outro âmbito. É tácito justamente porque vai ser uma consequência do reconhecimento da nulidade. Inconstitucionalidade nulifica a lei desde a sua origem, retira ela totalmente do ordenamento. Bom, se retira e ela eventualmente revogou a anterior, então ela não revogou nada, por isso que a outra volta. É o efeito repristinatório tácito. Mas e se o efeito repristinatório tácito for indesejado? Aí entra esse ponto que eu vou contribuir aí com vocês nesse videopílula. No material de vocês viram que tem um julgado em que o Supremo já se manifestou no sentido de que quando o autor move a ação no controle concentrado de constitucionalidade impugnando certa lei, ele tem que se preocupar com a cadeia normativa anterior e expressamente impugnar se, por exemplo, houver uma inconstitucionalidade na lei que outrora foi revogada por essa, que está sendo objeto de ADI. Então, há um julgado, há um precedente de 2001 do Supremo nesse sentido, mas que recentemente, no ano de 2021, o Supremo, a partir do voto da ex-ministra Rosa Weber, se pronunciou num sentido oposto. E aqui, pedindo licença apenas para fazer essa leitura desse trecho, não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida por inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório, quando constatada a incompatibilidade
Em outras palavras, caberá à Corte, quando for delimitar a eficácia da sua decisão, reconhecendo a inconstitucionalidade daquela norma, se for o caso, se ela entender que a norma predecessora também padece do mesmo vício, ela se utiliza do instituto da modulação de efeitos, a fim de que o efeito repristinatório, indesejado, porquanto também inconstitucional, ele não se propague para frente. Essa decisão de 2022, desculpem, não no sentido oposto, mas trazendo uma outra abordagem que é interessante para que a gente entenda esse efeito repristinatório tácito, diferenciando o efeito repristinatório como sendo uma consequência do reconhecimento da inconstitucionalidade, inclusive em medida cautelar, e diferenciando dessa ideia do Instituto da Modulação de Efeitos, que eu só vou efetivamente ter a partir de quórum específico, 2/3, né, dos ministros do Supremo. Tive uma pequena dúvida a respeito disso agora, em relação à modulação de efeitos na decisão final da inconstitucionalidade dessa lei. Beleza? Até o próximo Videopílula. Tchau.